realizar, ele foi apenas para proclamar a sua grande vitória alcançada na cruz, mas a Bíblia diz que ele de fato foi lá no Hades proclamar a sua vitória. Maravilha. Glória a Deus, glória a Deus. Essa pergunta agora aqui, pastor, essa aqui também é bem facilzinha. A do Felipe Charles. Sabe o que eu vi, rapaz? A turma coloca a gente nos apertos, né? A turma põe a gente nos apertos. A pergunta dele é assim, em Deuteronômio 22, Deus proíbe que o homem vista a roupa de mulher e vice-versa. Sendo assim, embora esse mandamento faça parte da lei, acredito que o seu princípio ainda é válido. Então, como aplicá-lo nos nossos dias? O que define ser roupa de homem e de mulher hoje? Visto que existem certas peças de vestuários que servem para ambos, como a calça, por exemplo. O irmão Felipe Charles é paraibano de Santa Rita. Ele está certo, o princípio existe mesmo. A lei foi dada ao povo de Israel, isso aí faz parte da lei, não foi dado para nós, né? Porque a Bíblia se dirige a judeus, gentios e a igreja. Né? Então você tem que saber quando é para judeu, apenas quando é para israelita, quando é para a igreja de maneira geral. Veja, o sábado, por exemplo, não é para nós. Já falamos disso aqui em outra ocasião. A igreja não tem que guardar o sábado. Mas muita gente insiste, não, tem que guardar, a lei é eterna. Mas Jesus não falou disso. Jesus falou que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Jesus, ao citar os 10 mandamentos, ele foi ampliando, tal, mas não falou nada do sábado. Então, bom, é um assunto lateral, né? Mas voltando aqui. O princípio ligado a cada mandamento, ele permanece. Claro que o mandamento não está mais daquela maneira, mas hoje tem o princípio. Então veja, o que esse princípio mostra, primeiramente? Que desde o início, Deus quis que homens e mulheres tivessem papéis diferentes. Diferentemente do que se prega hoje em dia, homens e mulheres são iguais. Não são iguais, não. Ah, tem que equiparar o homem. Veja, não é a mesma coisa. Deus deu papéis diferentes para o homem e para a mulher. É outra questão, não vou entrar aí detalhadamente nisso. Mas o que prevalece hoje para a igreja, o que nós devemos obedecer é a doutrina. Veja que cada igreja tem o seu padrão, o seu perfil. E o seu perfil abarca o aspecto teológico, eclesiástico e consuetudinário, usos e costumes. Então veja, cada igreja tem o seu perfil. Se você está na Assembleia de Deus, não fique criticando, se rebelando. A igreja, você pode, vá para outra igreja. Se você não gosta da Assembleia de Deus, vai para outra. Não tem que ficar dizendo, a Assembleia de Deus é atrasada. Veja, se você não gosta da Assembleia de Deus, meu irmão, eu até hoje estou na Assembleia de Deus, que para mim é a melhor igreja. O dia que eu encontrar uma igreja melhor que a Assembleia de Deus, eu vou para ela, mas eu não encontrei ainda. Então, por isso que eu sou assembleiano aí há bastante tempo, e acho que vou continuar por muito tempo. Né? O pastor Hércules já era metodista, mas ele foi para a Assembleia de Deus por quê? Porque a Assembleia de Deus é melhor. E também porque ele casou com um assembleiano. Né? Pois é, e o meu pastor, meu sogro, rapaz, pensa numa pressão que ele me deu. Até que eu cedi a pressão dele, porque também entendi que a Assembleia de Deus é uma excelente igreja. Mas metodistas e assembleianos estão muito próximos, né? Muito bem. Agora veja, o que para nós hoje é 1 Timóteo 2:9. Ali diz que o traje da mulher tem que ser honesto, com pudor e modéstia. Isso é Bíblia. Não é invenção, não é Assembleia de Deus, não é batista, é Bíblia. Bíblia diz isso, que o traje da mulher, e serve para o homem também, né? Claro. Ali Paulo está falando das mulheres, por quê? Porque Paulo conhecia bem os papéis de cada um. Paulo sabia que Deus fez o homem de maneira diferente da mulher. O homem mais visual. O homem, ele é tentado pela visão, muito mais do que a mulher. Né? A mulher é mais subjetiva, ela valoriza muito o que ela ouve, o cheiro que ela sente, também pela visão, mas o homem é mais. O homem, ele é mais visual. Então, por isso que Paulo falou, olha, a mulher, o traje dela tem que ser com pudor, tem que ser com modéstia, ou seja, não pode ser indecente, não pode ser vulgar, não deve ser provocativo. Mas ali não estabelece que tipo de roupa que é. Então, se não estabelece, eu posso usar o que eu quiser.
Mas aí o seu erro é você dizer isso, sendo que você está numa instituição. E cada instituição tem o seu perfil. Se na Assembleia de Deus, claro que hoje em dia você tem vários tipos de Assembleia de Deus também. Você tem ministérios, você tem convenções, você tem denominações e tal. Mas você pertence a uma igreja que tem um perfil. Se a sua igreja tem um perfil que diz que a mulher, o traje honesto, o traje com pudor, no caso da mulher, é usar saia até o joelho, é usar vestido e tal, não adianta você se rebelar. Se você não quiser, você vai para outra igreja. Agora, se você está numa igreja, você é livre para ir para outra igreja. Mas se você está numa igreja, obedeça às regras. Obedeça às regras. Se você for fazer parte de um time de futebol, de um clube, de uma associação, tem as suas regras. Inclusive vestimenta. No meio do direito, né? No meio jurídico, o camarada do advogado não vai aparecer de bermuda e camiseta perante o juiz. Ele tem a maneira de se vestir também. Por que o pastor Arco está de gravata? Porque ele veio do culto, da igreja. Né? Lá nós temos o nosso padrão também. Né? Então, quer dizer, agora, o que a Bíblia diz quanto ao traje é isso aí. Para nós, no Novo Testamento, basicamente, é que o traje tem que ser honesto, tem que ser com pudor, não é para ser provocativo. Agora, essa escandaloso, questão... né? Não pode ser escandaloso. Né? Isso. Agora, essa questão de distinguir traje de homem e de mulher realmente é relativo, né? Porque tem cultura que o homem usa saia, tem determinado país que o homem pode usar saia, e é uma roupa masculina, né? Então isso aí varia, mas por isso que existe o perfil de cada denominação. Se você pertence à Assembleia de Deus, siga aí o perfil da sua igreja. Você não é obrigado a seguir, mas você faz... Desde que você não permaneça lá. Se você permanecer, não vai ficar também agindo, militando contra, criando movimento, criando facções, criando panelinhas. A Bíblia condena tudo isso. Lembra quando Paulo falou lá para os crentes de Corinto? Uns diziam, eu sou de Paulo, outros, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Eram 4 facções. Até que era de Cristo era uma facção, e Paulo condenou. Acho que eram os desigrejados da época, né? Porque dizia eu sou de Cristo para não ir para a igreja, porque na igreja ou estava Paulo, estava Apolo, estava Cefas ou outro. Então, eles era possivelmente os desigrejados da época. Então é isso, pastor Egos, a hora já me manda parar. Já nós vamos falar a respeito de Lilith, mas Deuteronômio, onde está esse texto, 22, versículo 5, nós temos que entender que Deus estava preparando o povo de Israel, enquanto no deserto, porque eles chegariam em terras pagãs, com costumes pagãos, e Deus não queria que houvesse mistura. Por isso, hoje, na Assembleia de Deus, há um certo zelo com relação a isso. O desejo de Deus, quando ele deu essa lei aqui em Deuteronômio para o povo de Israel, era que ao chegarem nas terras pagãs, o povo não se contaminasse com os costumes dos pagãos. O que, infelizmente, nós vemos nas igrejas hoje. Os pastores zelam por essa questão. Eu poderia até citar um exemplo, não vou citar os nomes dos lugares, nem pastor e tal, mas em um determinado culto, uma irmã chegou na igreja com uma blusa, e mais nada por baixo, só uma blusa de seda, de maneira que um cego via os seios dela por causa da blusa que ela estava. O pastor zeloso, eu não faria da forma como ele fez, mas ele fez assim e aconteceu assim. Ele do púlpito, quando percebeu a situação, ele do púlpito falou para a irmã, a senhora não é bem-vinda aqui na igreja vestida dessa forma. Pode procurar outra igreja para congregar, porque aqui você não é bem-vinda. E ele disse, na próximo culto eu vou estar aqui para conferir. E aquela irmã nunca mais apareceu na igreja. Agora, vamos aqui e convenhamos comigo. Qual era a intenção de uma mulher vestir uma blusa de seda, que é praticamente transparente, sem nada mais por baixo? Isso vai estar evidenciando as suas partes íntimas. No meu modo de ver, essa irmã está incitando aos irmãos, aos jovens da igreja, aos casados da igreja, a terem intenções ruins com ela, porque ela está expondo ali. Então, essa questão foi o porquê Deus colocou essa norma, essa regra,
E ela é muito válida hoje. Ninguém brinca pastor. com essa situação, porque é válida. Então, Aí, pastor, pode falar, pode falar. se o irmão me permite, aconteceu numa certa igreja, não me pergunte onde, em que o pastor disse assim, olha, aqui é a Assembleia de Deus com doutrina, mas sem costumes. Então, venha como você quiser, aqui a gente não Então não é Assembleia de Deus também, não. Então, aí que aconteceu? As mulheres, sem ensino, nessa ocasião, nessa circunstância, começaram a exagerar, né? Primeiro começaram a tirar a manga, depois a saia foi encurtando cada vez mais, até chegou o ponto de que estava usando, não era mini saia, era micro saia, né? Praticamente não tinha saia, era só para constar um pedaço ali, para dizer que era uma saia, mas não, praticamente era como se estivesse sem a parte de baixo, né? A saia, no caso. E aí, roupa transparente, aquela coisa de silicone, né? Alcinha de silicone. Aí o pastor quis voltar atrás. Falou, não, minhas irmãs, agora as irmãs estão exagerando. Ah, mas o senhor não disse que podia tudo, que era... Aí para retomar as rédeas, aí foi complicado. E ele não conseguiu até hoje. Então, não me pergunte onde. Então, meus irmãos, não é dessa maneira que funciona. Tem que haver orientação, sábia orientação. Entendeu? A gente tem que saber que Deus fez... Hoje em dia na sociedade tem esse negócio aí de cultura de estupro, não sei o quê, por que a mulher não pode se vestir do jeito que ela quiser? Só que quando você olha para a palavra de Deus, você vê que não é assim. Deus fez os homens e mulheres de maneira diferente, na sua percepção. Então, o homem, claro, se ele vira uma mulher vestida dessa maneira, indecente, é lógico que ele vai ser tentado a olhar. E aí vão dizer, não, a culpa é do homem, o homem quer... Veja, Jesus falou realmente que o homem não deve olhar. Porque se o homem atentar para a mulher com intenção impura, no seu coração já cometeu adultério com ela. Já vi alguém até citando isso. Jesus não falou da mulher, falou do homem. Só que Paulo fala que a mulher deve... A Bíblia explica a própria Bíblia. Com certeza. Jesus mostrou esse aspecto do homem. Paulo, e aí alguém tenta dissociar Paulo de Jesus, a gente até falou aqui daquela questão lá de Jesus como chave hermenêutica, né? Jesus é chave hermenêutica se estiver em conexão com tudo que a Bíblia diz. É porque Paulo também pregou a mensagem de Jesus. Então, é importante a gente observar isso. Mas vamos adiante. Vamos adiante, o assunto deve estar pegando fogo aí. Está esclarecido. Amém. O William, ele pergunta quem foi Lilith. Resulta de uma lenda hebraica, na verdade, ou seja, produto da superstição judaica, que ela teria sido esposa de a primeira